Nós vamos começar falando sobre as espécies ou os tipos de competência, que são três. A competência territorial, que é uma competência relativa, ela tem que ser oportunamente alegada, caso contrário, vai precluir e, portanto, vai prorrogar a competência. E as competências em razão da matéria e em razão da pessoa, que essas são absolutas e, portanto, podem ser alegadas a qualquer momento. A nossa análise, ela vai começar ao contrário, né? A gente vai começar não falando da competência territorial, mas sim da competência em razão da pessoa. É, Aqui a gente vai falar do chamado foro por prerrogativa de função. E aí, em especial, nós vamos visitar as regras contidas na Constituição Federal. A gente vai falar de competência do STF para julgar ações penais relativas, por exemplo, a crimes cometidos pelo presidente da República, pelos ministros do STF, pelo vice, pelo procurador-geral, enfim. É, a legislação detalhada está no artigo 102, inciso 1, a linhas B e C da Constituição Federal. Aqui também entram os congressistas, né, deputados federais e senadores. Mas em relação aos congressistas, nós temos uma norma especial. A gente teve uma decisão numa ação penal que tramitou lá no STF, em que se reconheceu que, em relação aos congressistas, só haveria o foro por prerrogativa de função se o crime foi cometido depois da diplomação daquele congressista, até, então, durante o período que ele estava no exercício ou da função de senador ou de deputado federal, e que haja um vínculo funcional, ou seja, se o sujeito responder por um crime de violência doméstica contra a esposa, contra a namorada, isso não teria nenhum vínculo funcional e, portanto, aquela ação penal não se sujeitaria ao foro por prerrogativa de função e aí se sujeitaria a regras normais. Agora, se aquele congressista ele recebeu valores indevidos para propor uma determinada lei, para votar em determinado sentido, aí sim, como tem um vínculo funcional, seria o STF quem julga a ação penal. Depois a gente vai falar então em competência do STJ, que aí o regramento está no 105, inciso 1, a linha A da Constituição, e aqui a gente vai destacar em especial a competência do STJ para julgar ações penais vinculadas a crimes cometidos por desembargadores, né, dos tribunais de justiça, dos TRFs. Depois, em relação aos TRFs e TJs, que seriam o segundo grau, no caso do TRF da Justiça Federal e no caso dos TJs da Justiça Estadual, nós temos o artigo 108, inciso 1, a linha A da Constituição e o 96, inciso 3, também da Constituição Federal. Em relação aos TJs, eu destaco a competência para julgar os crimes cometidos pelos prefeitos, se a competência for da Justiça Estadual ou do TRF, se o prefeito cometeu um crime federal. Também falando aqui na questão de competência em razão da pessoa, eu friso as regras constitucionais, mas eu lembro também de algumas questões que podem estar na Constituição Estadual. A Constituição Estadual ela pode estabelecer regras específicas. Por exemplo, que o vice-governador, quando cometer crimes, seja julgado pelo TJ. E aí, notem, isso não está na Constituição Federal. Não tem uma norma simétrica na Constituição Federal. E aí que vem um ponto interessante, que quando a Constituição Estadual fixar uma regra de foro por prerrogativa de função que divergir de uma regra constitucional, pense aí na interpretação das normas. Vai prevalecer a orientação da Constituição Federal e não da Constituição Estadual. Isso foi objeto já de vários questionamentos em concurso em virtude de decisões jurisprudenciais mesmo. Por quê?
o vice-governador, que tinha o foro por prerrogativa de função de ser julgado pelo TJ, segundo a sua Constituição Estadual, cometeu um crime doloso contra a vida. Ele vai ser julgado aonde? Pelo Tribunal do Júri ou pelo Tribunal de Justiça. E aí as decisões são pacíficas no sentido de que o Tribunal do Júri é uma instituição cuja competência está fixada lá na Constituição Federal. E aí a Constituição Estadual não pode prevalecer sobre a Constituição Federal. Eu friso que aqui na competência em razão da pessoa, eu chamei a atenção do que eu considero mais relevante. A gente tem vários outros cargos ou funções públicas que têm foro por prerrogativa de função e que aqui eu não mencionei, então menciono os dispositivos legais para que você possa voltar a cada um deles e retomar todos os cargos ou funções que têm o foro por prerrogativa de função. Seguindo a nossa análise de competência, a gente vai falar sobre competência em razão da matéria. E aí nós temos as justiças especializadas, que é a justiça militar, a eleitoral. A justiça militar, ela se divide em militar da União e militar dos estados. Em relação aos crimes militares, aí vai ter o regramento próprio lá no Código Penal Militar e depois também o Código de Processo Penal Militar. O que eu vou chamar a atenção é que em relação aos militares dos estados, ou seja, bombeiros e policiais militares, se eles cometerem um crime doloso contra a vida, vai a júri. Em relação aos militares da União, e aí a gente está falando em Exército, Marinha e Aeronáutica, se eles cometerem um crime doloso contra a vida no exercício da sua profissão, que eles tiverem, por exemplo, né, lá numa ocupação de comunidade no Rio de Janeiro, não é o júri quem vai julgar, é a própria Justiça Militar da União, tá? Então faço essa ressalva, que é uma alteração legislativa recente e que tem ligação direta aí com essas atividades de pacificação no Rio de Janeiro. A segunda justiça especializada que a gente vai ver aqui é a Justiça Eleitoral, que vai julgar o crime eleitoral e o crime conexo, o crime vinculado ao crime eleitoral. Depois eu coloco aqui o júri. O júri não é propriamente uma competência especial em razão da matéria, né? O júri é uma instituição que é vinculada à justiça comum. O que é a justiça comum? A justiça federal e a justiça estadual. Eu coloco aqui só para lembrar que todo crime doloso contra a vida e o crime conexo ao crime doloso contra a vida vai a júri. Então, pode ser na Justiça Federal, pode ser na estadual, mas vai se sujeitar a essa instituição prevista na Constituição, chamada Tribunal do Júri. Depois, então, em relação à Justiça Federal, a gente tem regramento constitucional, vai para a Justiça Federal aquelas ações penais que têm um interesse federal em jogo. Então, por exemplo, um crime que aconteceu nas dependências de um prédio da União ou de uma empresa vinculada à União, tem o interesse da União porque tem um bem ali da União, um servidor público que foi afetado por esse crime por ser servidor público da União. Então pensem aí, um delegado que foi morto por ser delegado da Polícia Federal, né, por estar investigando uma coisa específica. Isso vai para a Justiça Federal. E tem também aqui os chamados incidentes de deslocamento de competência. Quando a gente tiver um crime que viola gravemente os direitos humanos e que não está sendo dado o tratamento adequado, o tratamento imparcial na Justiça Estadual, é possível deslocar a competência para a Justiça Federal. Os casos que eu mais chamo a atenção são esses, né? Pensando aqui em resumo em quando tem o interesse da União em jogo. Depois a Justiça Estadual vai ter uma competência residual e, portanto, a maior parte dos crimes são sim de competência da Justiça Estadual. Para a gente finalizar essa parte de competência, né, falamos da competência em razão da pessoa, em razão da matéria, agora falta a competência em razão do local. Aqui a regra geral está prevista lá no caput do artigo 70, que diz que
a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Se for tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então, a regra é simples, né? A regra para a gente pensar em qual juiz de fato é o juiz competente para julgar aquele crime, a gente olharia para a consumação. Onde se consumou, o juiz titular daquele local deveria fazer o processamento e o julgamento daquele crime. Acontece que só essa regra ela não resolve 100% o nosso problema de competência. Então, a gente vai precisar de regras secundárias, né? Aqui eu coloco um lembrete importante. Quando a gente teve a alteração recente aí do pacote anticrime, uma das alterações diz respeito a uma regra nova de competência. Está prevista lá no artigo 70, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, e diz respeito exclusivamente ao crime de estelionato quando ele for praticado por depósito, emissão de cheque sem fundo ou então pagamento frustrado e mediante transferência de valores. Nesses casos de estelionato especificamente, nós vamos ter a competência fixada pelo domicílio da vítima. É a única situação no direito brasileiro, falando em processo penal brasileiro especificamente, né, que nós temos o domicílio da vítima como regra para fixação de competência. Se nós tivermos várias vítimas, aí vai ser fixado, então, pela prevenção. O primeiro juiz que se manifestar em relação àquela situação, aquele caso, é o juiz que vai ficar competente para julgar aquilo. Seguindo aqui nas regras secundárias, né? Se a gente não souber onde o fato aconteceu, onde a infração penal aconteceu, a gente pode usar como critério secundário a residência ou o domicílio do acusado. Até hoje eu só vi um caso em que essa regra secundária foi usada, que foi um caso de furto. Um pessoal tinha ido para outro país comprar produtos para revender aqui no Brasil, e aí nessa viagem, durante esse deslocamento de volta, uma sacola de produtos de um determinado sujeito tinha sido furtada, e aí isso só foi notado lá no meio da viagem. Fizeram toda uma análise aí, vistoriando todo mundo, e descobriram quem exatamente tinha ficado com aquela sacola de produtos. Se sabia então a autoria, mas não se sabia em que ponto da viagem a pessoa tinha cometido esse crime, né? Então não se sabia exatamente qual era o local da consumação desse furto. E aí se usou como regra o domicílio do sujeito. O único exemplo real que eu tenho para citar aqui. Depois também nas regras secundárias, a gente tem uma regra especificamente para ação penal privada, que aí o querelante ele pode escolher propor a queixa-crime no domicílio ou residência do querelado, ou seja, seria para facilitar a defesa. Raramente isso vai ser usado, porque se eu estou fazendo uma queixa-crime em geral, eu vou querer dificultar a vida desse meu réu, desse querelado, e não facilitar, mas enfim, existe essa regra secundária aqui à disposição. Também seguimos com esses critérios secundários em relação à prevenção, que é aquela hipótese de ter vários juízes que seriam competentes, né, para julgar aquilo, mas um juiz se manifestou primeiro em relação àquele caso. Aqui tem um ponto que eu considero importante, tá? Quando a gente pensa em inquérito policial, vai ter algumas situações em que o delegado vai depender de intervenção judicial. Por exemplo, para uma interceptação telefônica, para um mandado de busca e apreensão, para uma prisão. E aí, quando o delegado aciona o juiz que eventualmente for sorteado e ficar com aquele caso, já deu uma decisão, ele é o juiz prevento. Hoje é aquele juiz que vai depois analisar toda a ação penal. Então, a denúncia vai ser endereçada a ele, e, enfim, todos os atos posteriores vão ser vinculados a esse juiz prevento. Por que eu faço a ressalva em relação a isso? Porque se nós tivermos, de fato, a implementação do juiz
das garantias, que é uma das coisas que veio com a reforma do pacote anticrime no final de 2019 e está suspenso por decisão do STF, o juiz que atuou no inquérito ele não vai poder atuar na ação penal. Então, a regra que a gente usa hoje de fato não é a regra prevista na legislação. Por isso, a minha ressalva. Hoje, o juiz que atuou no inquérito, ele já é o juiz prevento. Se a gente de fato implementar o que está valendo na legislação, mas suspenso pelo STF, a gente não teria mais essa regra de prevenção em relação ao inquérito, valeria só para atos da ação penal. Seguindo as nossas regras secundárias, a gente tem aí normas de organização judiciária. Eu cito como exemplo aqui o Rio Grande do Sul, tem vara especializada só para atuar em relação a crimes de organização criminosa. Então, um fato que acontecer em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, seja Caxias, Vacaria, Flores da Cunha, Bagé, vai ser julgado por essa vara estadual que fica em Porto Alegre. Significa que eu posso ter dentro do determinado estado, isso também vale lá para a Justiça Federal, né? Eu posso ter divisões dizendo que um determinado juiz vai julgar só uma determinada matéria especializada. Isso vale também dentro das comarcas, né, para matérias especializadas como violência doméstica, como crimes de trânsito, enfim, e várias outras especializações que podem ser feitas, em normas estaduais vinculadas aí à organização judiciária. Depois a gente tem como regra secundária a distribuição, que é aquela ideia de sorteio, né? Quando a gente ingressa com uma ação penal e vários juízes estão aparentemente competentes, né, em relação ao local ali, eu vou distribuir, eu vou sortear para que caia com um dos juízes que seria competente para aquele caso. E por último, a gente tem as regras de conexão e continência, que eu costumo simplificar dizendo que são situações emboladas, né? Os crimes que são vinculados, eles podem ser julgados todos juntos. Então, imaginem assim, duas pessoas lá, o Tício e o Mévio, brigaram, né? Uma bateu na outra. Eu poderia ter processos separados, né? Do Tício enquanto vítima e o Mévio enquanto autor, e outro com os polos invertidos, mas é mais fácil se eu julgar tudo junto. Outro exemplo, eu tenho pessoas que cometeram o mesmo fato, que vamos imaginar assim, ó, caiu um caminhão numa ribanceira, um caminhão carregado de cerveja, e aí uma série de pessoas vai lá para saquear a carga. Não tem um vínculo subjetivo entre essas pessoas, mas elas cometeram um fato idêntico em circunstâncias idênticas, então é possível também julgar todo mundo junto. É isso que eu quero dizer em relação a embolado. Essas situações de conexão e continência é justamente quando eu tenho crimes que têm um vínculo, né, intersubjetivo, probatório, enfim, que aí facilita se eu julgar todos eles juntos. E aí nós podemos sim ter o juiz para julgar todos juntos, e eu posso, junto com a regra de conexão e continência, usar a regra de prevenção. Se já tem um juiz que se manifestou em relação a um caso, entre aspas aqui, né, embolado, como eu tô chamando, é para esse juiz que a gente pode sim endereçar os outros casos. Com isso, a gente encerra essa aula sobre competência. Eu espero que tenha ficado claro e até mais. Tchau!